Que o Hemocor é referência em cardiologia intervencionista em todo o nosso estado, você já sabe. Nessa edição do Persona Entrevista, nós vamos explorar a evolução da clínica, o impacto da nova tecnologia Trinias recém-chegada à cidade e os avanços tecnológicos que prometem transformar o atendimento cardíaco aqui na região. Confira a nossa conversa com o Dr. Romualdo Bolzani. Doutor, o Hemocor já se consolidou em todo o estado, são quase 30 mil procedimentos feitos desde os anos 2000. Como é que vocês avaliam a trajetória até aqui? Bom, a trajetória da Hemocor nessas últimas 2 décadas, mais de 2 décadas eu diria, ela sempre foi centrada no paciente, né? Nós sempre procuramos ter uma equipe técnica em termos de médicos, de especialistas que realizam esse tipo de procedimento muito bem treinada e capacitada para acompanhar todos os avanços na área da cardiologia intervencionista, bem como o treinamento de equipes de enfermagem e, obviamente, sempre tentando associar a tecnologia. A nossa área é muito dependente de tecnologia. Então, nessas últimas 2 décadas, nós sempre tentamos procurar, em termos de equipamentos, em termos de softwares para processamento de imagem, nos manter atualizados para que o paciente, que é o centro, digamos, da nossa atenção, possa ter o maior benefício em termos de um diagnóstico correto e também em termos de tratamento. Em todos os setores, a tecnologia ela vai modernizando e auxiliando no trabalho de vocês. Há pouco tempo a gente tinha vindo aqui para o lançamento de um aparelho, agora a gente vem para o lançamento de uma nova linha que vai trazer mais benefícios para os pacientes. Conta pra gente um pouquinho. O processo é muito dinâmico, né? Eu acho que a gente vai continuar se encontrando muitas vezes, né, nesse sentido para trazer essas atualizações, mas agora a gente realmente deu um passo bastante significativo, que foi a aquisição de um novo equipamento na área de hemodinâmica. E além da qualidade da imagem que ele proporciona, eu acho que o principal aspecto que eu destacaria, tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem envolvida, é o uso da inteligência artificial para controlar a dose de radiação que o paciente e a equipe são expostos. Nós, como médicos, estamos todo dia expostos, a equipe, à radiação. O paciente é um único procedimento, mas nós continuamos nos expondo diariamente e esse tipo de equipamento, ele permite que a gente possa ter uma alta definição de imagem, possibilitando um diagnóstico preciso, mas ao mesmo tempo expondo o paciente e a equipe a uma menor dose de radiação. Acho que esse foi o grande avanço em relação à geração anterior que a gente tinha. Quando a gente fala em inteligência artificial e em tecnologia, e o que as pessoas mais procuram? Tratamentos minimamente invasivos, seria isso? A inteligência artificial ela está entrando bastante forte, digamos assim, no nosso meio. Nós temos agora um outro equipamento que nós estamos pensando em atualizar o software dele, que ele traz alguma série de vantagens para a equipe médica e isso obviamente vai resultar em vantagens para o paciente e encurtar etapas, processamentos que eram feitos manualmente com a presença do médico, muitas vezes necessitando até que o médico interrompesse o procedimento para fazer determinados cálculos, determinadas análises de imagem, hoje são feitas automaticamente. Então isso abrevia o tempo de procedimento, né, facilita o procedimento como um todo e, obviamente, acaba encurtando os tempos de cirurgia e aumentando a segurança para o paciente. E a contribuição na assertividade do diagnóstico? A assertividade do diagnóstico, acho que nós estamos num processo de evolução, né? Nós estamos numa quebra de paradigma. Eu ainda como médico, eu sempre gosto de me certificar, né, que o diagnóstico que está sendo feito pelo computador, pelo equipamento, pelo software, seja concordante com o que eu penso. Eu acho que nós estamos numa fase de transição e certamente iremos evoluir num futuro próximo para
processos cada vez mais automatizados e cada vez menos dependentes, digamos assim, da participação humana. A gente acompanha não só a sua rotina, mas também dos demais médicos, sempre em busca de novos equipamentos, novos tratamentos. Como esse em específico foi conhecido por vocês? A nossa equipe, ela está constantemente, nós somos em 5 operadores, né, no nosso serviço, e constantemente nós estamos sempre ou em viagens ou em estágios, algum membro. Agora, nesse momento que nós estamos aqui, tem 2 membros da equipe que estão participando do Congresso Europeu em Londres. Então nós estamos sempre tentando buscar as inovações, não apenas na área de equipamento. É muito importante também que o médico se mantenha atualizado e esteja capacitado a realizar esses procedimentos inovadores. Então é um conjunto, né? Muitas vezes não adianta apenas eu ter o equipamento se eu não tiver, digamos assim, um médico habilitado, com experiência para poder fazer um determinado procedimento. O doutor vai completar 1 mês que o Triniz chegou a Santa Maria. Como é que vocês avaliam a evolução dele dentro da clínica? Nós estamos ainda numa fase de adaptação, eu diria, embora esta curva de adaptação está sendo mais curta do que o esperado, mas eu diria assim, a avaliação final é muito positiva, estamos muito satisfeitos com a qualidade de imagem do equipamento, né, e com a questão dinâmica também do equipamento, digamos, em tornar os processos mais simples para a gente. Assim, é bastante positiva a avaliação. A Hemocor investe continuamente em equipamentos de ponta. Quais são os planos para o futuro? Eu acho que os planos para o futuro, eu diria, como eu disse, tem alguns softwares que nós estamos pensando em atualizar, principalmente de tomografia de coerência óptica, que é um método que a gente utiliza para imagem intravascular. Mas eu acho que o plano para o futuro é continuar esse planejamento que a gente tem, né? Continuar com um foco sempre no paciente, tentando trazer para Santa Maria as atualizações tecnológicas na nossa área. Sempre que houverem, nós vamos tentar buscá-las, mas o mais importante é manter uma equipe de médicos. Eu acho que esse tem que ser o foco central, de que nós tenhamos uma equipe de médicos realmente capacitada, experiente e treinada nesse tipo de procedimentos que, apesar de minimamente invasivos, estão se tornando cada vez mais complexos com o envelhecimento da população. Todo mundo debate bastante a questão da máquina substituindo o humano. Então, o senhor defende? Eu acho que a máquina é importantíssimo, mas o ser humano, pelo menos no meu campo, ainda vai ser essencial por muito tempo. E eu diria assim que vai ter um papel central na decisão, na correta aplicação dos métodos e na execução. Eu acho que o ser humano vai demorar muito na minha área de atuação para ser substituído, ou para ter pelo menos parte do seu papel substituído. A Hemocor está sempre na vanguarda dos avanços tecnológicos, mas a gente precisa pensar também em avanço na expansão dos serviços, né? Perfeito. Nós temos cada vez mais integrado a nossa prática diária com diferentes áreas, diferentes especialidades. Então, é muito comum que a gente trabalhe com equipes multidisciplinares, que envolvem cirurgião cardíaco, cirurgião vascular, o próprio cardiologista clínico, porque os procedimentos, como eu comentei antes, eles estão cada vez mais complexos e nós estamos sempre procurando formas minimamente invasivas de resolver esses problemas. Eu até gostaria de ressaltar numa situação que nós tivemos recentemente, um caso que nós tivemos oportunidade de tratar, nossa equipe, um caso bastante raro, não usual, de uma perfuração de uma válvula do coração num paciente que negou o seu tratamento cirúrgico, e nós utilizamos a impressão 3D, tá, para criar um modelo
artificial em que nós pudéssemos tentar achar uma forma de tratamento viável para esse paciente. Então a equipe teve oportunidade de não apenas manipular o software com as imagens 3D, mas também ter um modelo de impressão em que nós tivemos oportunidade de testar vários dispositivos, várias próteses. Por inúmeras vezes nós ensaiamos o procedimento antes que nós levássemos o paciente para a mesa de cirurgia. Infelizmente o procedimento teve bastante êxito, né? Até tivemos alguma divulgação localmente, estamos submetendo esse caso agora para o congresso que vai ter no final do ano em Londres, para apresentação oral deste caso, porque ele é bastante inusitado uma forma de tratamento. Então a impressão 3D ela já é hoje usada no mundo todo. Eu acho que ela é uma ferramenta que vai fazer assim parte do nosso dia a dia para melhorar o nosso planejamento cirúrgico, para que a gente venha a ter cada vez mais sucesso e previsibilidade nos nossos casos. Aí quando a gente fala na impressão 3D, no Trinias e em outros equipamentos que vocês também já adquiriram ao longo desses anos, a gente fala numa melhora para um diagnóstico do paciente, mas também para a rotina da clínica. Claro, isso tudo nos facilita. Quando nós temos um planejamento mais eficiente, nós temos uma maior previsibilidade de sucesso, uma maior previsibilidade de resultado, que é o que a equipe e que é o que o paciente quer.